Ainda hoje, no século XXI, nós temos ainda muitas discussões, às vezes, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Vocês acompanham, de vez em quando vem alguma revista e mostra algo. Foi encontrado um túmulo com o nome de Jesus. Foi encontrado um túmulo com o nome de Tiago, irmão de Jesus. Ainda hoje há na academia, por exemplo, a discussão. Há o Jesus histórico e o Jesus da fé. Aqueles que defendem que Jesus Cristo era somente homem. Não, era somente Deus. Várias heresias surgiram ainda no primeiro século, depois no segundo século, com nomes bem estranhos. Docetismo, nestorianismo, apolinarismo. Essas heresias ensinavam coisas erradas a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua natureza. Alguns, por exemplo, diziam que ele era somente homem, não era Deus. Outros diziam que ele era somente Deus, não era homem. Alguns diziam que houve uma junção da natureza divina com a natureza humana, como foi a do nestorianismo. Ele dizia que houve uma junção das duas naturezas. Mas nós sabemos que a Bíblia nos diz claramente que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, 100% Deus, verdadeiramente homem, 100% homem. Duas naturezas, uma só pessoa. Esse é o ensino das Escrituras. Mas ainda hoje é confuso na cabeça de muita gente. A palavra de Deus nos diz isso, que ele foi reconhecido em figura humana. Nós vamos ver aqui durante a exposição do texto. Em relação a como ele agiu, assumindo, essa forma humana, é o nosso padrão de humildade, de serviço, de determinação, de amor e de misericórdia. Não há exemplo maior do que o de Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão em cada uma destas coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele, a glória de Deus que habitou e tabernaculou entre os homens. Ele é o nosso padrão, nosso exemplo a ser seguido. E uma das palavras, um dos termos em destaque aqui nesse texto é a questão da humildade, falando que Cristo se humilhou até a morte e morte de cruz. Então esse texto aqui está na carta aos Filipos, que foi escrita na igreja de Filipos. Filipos era uma colônia romana, que recebeu esse nome em cerca de 350 a.C., em homenagem a Filipe II, que fora o pai de Alexandre o Grande. Os membros dessa comunidade, dessa igreja de Filipos, em sua maioria eram formados por gregos, alguns cidadãos judeus e também romanos. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso, naquela prisão domiciliar em Roma. E houve duas razões principais, pelo menos aqui, para ele escrever essa carta à igreja de Filipos. A primeira delas foi para expressar gratidão a essa igreja, uma igreja tão amada, que participou com Paulo em momentos difíceis do seu ministério, orando por ele, procurando estar com ele, mas também ofertando e dando a ele aquilo que ele precisava. E Paulo é muito grato por isso nessa carta. A outra foi para corrigir desordens que estavam acontecendo na igreja. Não houve partidarismos extremos, como por exemplo na igreja de Corinto. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não houve algo assim, tão extremado em Filipos, mas houve desordens. Houve uma situação tal que, se você observar, vá comigo aí no 4º capítulo, veja que o 2º versículo, ele fala de maneira muito pessoal, para que a igreja ajude duas irmãs em Cristo. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele pede então a esse querido irmão que foi lá vê-lo, para que ele junto com a igreja ajudasse essas irmãs, para que voltassem à unidade. Muito provavelmente elas estavam, talvez até sem se falar, não estavam tendo qualquer tipo de comunhão. Talvez quando se cruzassem no corredor da igreja, uma pegasse um lado e a outra pegasse o outro. Não estavam mais tendo algum tipo de comunhão. Então Paulo escreve para corrigir também essas coisas. E uma outra coisa que ele coloca, e sem dúvida alguma deve ser a coisa mais marcante nessa epístola, é o que ele fala sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, ele fala sobre a revelação da pessoa de Cristo. Sobretudo, a grande passagem cristológica dessa epístola, que é essa aqui que nós acabamos de ler, dos versículos 5 ao 11 do 2º capítulo. Essa passagem, que é introduzida não somente como uma doutrina, não somente como um ensino, mas também para mostrar
a graça da humildade, é o exemplo supremo de humildade na encarnação de Jesus, o rei servo, o servo humilde, o rei glorioso. Uma outra coisa também que se evidencia é o tom dominante de alegria. Termos nessa carta como alegria, como regozijai-vos comigo, vão acontecer aqui em vários momentos. Paulo não era um ator. Paulo não estava representando um tipo para ser célebre lá na igreja de Filipos ou em qualquer outra igreja. Paulo era verdadeiro naquilo que ele estava dizendo. Lembra quando ele fora preso com Silas? Estavam presos, foram açoitados, feridos, acorrentados. O que foi que eles fizeram? À noite, estavam cantando e louvando ao Senhor. Tiveram a oportunidade de fugir, mas não fugiram. Paulo não era um ator, Paulo era um servo de Deus. Ele não escreveu isso aqui para representar um tipo para a igreja de Filipos. A semelhança de Abacuque, o profeta, lá no finalzinho, no seu canto em forma de oração, o sentimento e a essência do que é dito aqui por Paulo é o mesmo. A alegria no Senhor, apesar de tribulações, apesar de perseguições, talvez mesmo quando viesse a fome e até a morte. A alegria no Senhor era o tom de Abacuque e também é o tom de Paulo aqui em momentos dessa epístola. Então, indo aqui para o texto que antecede, o trecho que antecede, do versículo 5 ao 11, é um que Paulo vai falando aqui algumas coisas que no português parece que às vezes é um pouquinho confuso a gente procurar entender. Mas Paulo, acompanhe comigo aí, ele vai dizendo, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Na verdade, aqui ele está dizendo, olha, eu sei que há. Ele não está colocando esse si como se houvesse uma dúvida. Ele sabe que há, sim, entre eles, exortação em Cristo. A palavra de Cristo está presente nessa igreja, exortando, ensinando, corrigindo e guiando a igreja. Alguma consolação de amor? Ele diz, eu sei que há. Alguma comunhão do Espírito? Ele diz, eu sei que há. Vocês foram salvos, o Espírito de Deus habita em vocês. Se há entranhados afetos e misericórdias, sim, vocês são irmãos em Cristo, foram tornados assim por Ele, por sua graça. E aí ele então faz o pedido. Por haver isso em vocês, e eu sei que há, completar então a minha alegria, de maneira que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos falar sobre isso aqui no 5º versículo, que ele vai argumentar um pouco mais detalhadamente para os irmãos de Filipos. O 3º versículo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma questão básica da humildade verdadeira e bíblica é considerar os outros primeiro. É querer servir, de fato, aos outros primeiro e não ser servido. Mais uma vez, quem é o nosso exemplo disso? Em João 13, aquele momento que é conhecido como lava-pés, o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez com os discípulos? Ele colocou uma toalha no ombro, cingiu-se, abaixou-se com a bacia ali com água, ele lavou os pés a cada um daqueles discípulos. Aquilo era um serviço que um escravo fazia. Quando o seu senhor chegava, independente da hora que fosse, durante o dia ou de madrugada, aquele escravo deveria estar pronto com água, com uma toalha para lavar os pés do seu senhor. Cristo lavou os pés dos discípulos. É claro que, espiritualmente falando, em termos de interpretação daquele texto, a lavagem a que ele se refere, primeiro ali, como Pedro, ele fala para Pedro, olha, Pedro, vocês já foram lavados, vocês já foram salvos. Mas a questão daquela lavagem dos pés tem a ver com a santificação. Precisamos de lavagem diária. Precisamos voltar constantemente às Escrituras. A dependência de Deus diária para todas as coisas. Cristo, mais uma vez, é o exemplo disso também, de servir. E quando ele fala a questão da vanglória, aqui nesse trecho que antecede, é a ambição que se tem, por causa da natureza pecaminosa que está dentro de nós, de querer alguma posição, talvez um cargo elevado na igreja, ou dentro do ministério, algo cheio de vaidade pessoal. Eu quero que o meu nome apareça. Eu quero que o que eu fiz seja registrado e todo mundo tem que saber. Paulo então vem e apela para o exemplo de Cristo como inspiração à humildade necessária,
a formação de uma igreja unida e feliz. Uma igreja que caminha sendo transformada à imagem e semelhança do seu Salvador. Então quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã nesse texto com o seguinte tema: Jesus, servo humilde e rei glorioso. Então Jesus, servo humilde e rei glorioso, em primeiro lugar, mesmo sendo Deus, se humilhou tornando-se homem. Essa é a grande passagem cristológica dessa epístola. E ela joga luz sobre a encarnação do Senhor Jesus. Paulo se voltou então aqui ao advento histórico de Cristo para ilustrar a doutrina da humilhação de Cristo. Sim, Cristo nasceu no momento histórico. Como é que conhecemos a história do mundo? Ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento dele foi um marco. A partir dele, então, agora se mediu e se mede a história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Quando ele começa aqui falando sobre tende em vós o mesmo sentimento, que está aí no 5º versículo. Sentimento aqui não tem a ver com emoção, simplesmente. Não é isso a que ele está se referindo aqui. Tem o mesmo sentimento. Olha, eu sinto no meu coração que devemos fazer isso, isso e isso. Não, a questão não é emoção. A questão aqui é disposição. Do coração, sim. Mas uma disposição. Algo que excede uma mera emoção, uma mera comoção em algum momento. É uma disposição que deve haver ali dentro do servo, contínua, independente da circunstância ou da situação. Então os filipenses não poderiam imitá-lo, claro, em termos de atos redentivos. Eles não iriam salvar pessoas, não iriam morrer para salvar pessoas, isso não. Também não iriam ressuscitar. Mas eles deveriam cultivar essa mesma disposição de coração. Quer dizer, a mesma vontade de agradar e obedecer a Deus em todas as coisas. Versículos 6 ao 8. Aqui nós temos o coração, digamos assim, o cerne, o centro da doutrina nesta frase. Esvaziou-se a si mesmo. Jesus, que existia em forma de Deus, igual a Deus, humilhou-se a si mesmo tomando a forma de servo. É por isso que há no começo do versículo aí, olhe comigo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, embora haja aqui no grego o termo morfê, tem a ver com forma para nós no português, a questão de forma aqui não tem a ver simplesmente com algo visível, mas aqui nesse caso tem a ver com essência. Jesus Cristo é Deus. Ele em sua essência é Deus, o próprio Deus. E como vemos na Escritura, Deus não tem forma ou aparência. Então a questão de aqui, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele é Deus. Aqui, preexistentemente, desde sempre Ele era e Ele é Deus. E aí não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então Ele se esvaziou das prerrogativas divinas. Isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente. Cristo não abriu mão da sua divindade, absolutamente. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão das prerrogativas divinas. Isso é diferente. Ele poderia chegar e dizer, olha, eu sou Deus, me reconheçam, porque senão vou acabar com todo mundo aqui agora. Vocês vão comer pó até que digam que eu sou Deus. Ele não fez isso em nenhum momento. Inclusive, durante o seu ministério, em alguns momentos ele falou, olha, não digam a ninguém quem eu sou ainda. Segurem, esperem, vai chegar o momento, mas não é agora. Embora em vários momentos eles não obedeceram, inclusive alguns que foram abençoados por ele sendo curados, não aguentaram e falaram. Mas ele dizia, não digam ainda. Não é o momento. Vai chegar o momento, mas não é agora. Então que isso fique muito claro. Cristo nunca abriu mão de sua divindade. Ele abriu mão das prerrogativas divinas. De ser chamado de Deus, de ser adorado como Deus pelas pessoas com quem ele estava convivendo. Embora em alguns momentos vamos ver que os discípulos fizeram isso, como por exemplo, quando eles estavam naquele barco, ele acalmou a tempestade, eles ali então o adoraram. Eles disseram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E um exemplo muito singular, daquele leproso, de Mateus 8, que se chegou a ele adorando, dizendo, Senhor, sendo impelido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para reconhecê-lo como Deus e chamá-lo Senhor.
mas foi um momento singular. Então, que isso fique muito claro em nossa mente. Cristo nunca abriu mão de sua divindade. Ele abriu mão das prerrogativas divinas. Como nós dizemos, ele abriu mão de dar carteirada. Sendo bem popular. Ele abriu mão de dar carteirada. Ele nunca arrogou para ninguém, nunca deu uma carteirada de ninguém. Na continuação aqui, vai dizendo que antes a si mesmo se esvaziou. É aí que entra. Se esvaziou, abriu mão das prerrogativas divinas, assumindo a forma de servo. Novamente aqui, a forma de servo. Tem um morfê de novo aqui. Tornando-se em semelhança de homens. Sim. Ninguém é igual a Jesus Cristo. Ninguém. É por isso que nós seremos semelhantes a Ele. Ele é único. Mesmo como homem, que é 100% homem, Ele é inigualável. Ele é inigualável. Então, Ele existiu primeiramente, pré-existentemente, na forma de Deus, sendo Deus. Ele nunca abriu mão da sua divindade. Na encarnação, Ele esvaziou-se, então, adotando a forma, assumindo a forma de servo. O que resultou, então, em se tornar homem. É por isso que diz depois, reconhecido em figura humana. Ou seja, ele não foi reconhecido como Deus, mas foi reconhecido como homem. Tanto é que era esse um dos motivos pelos quais os religiosos o chamavam de blasfemo. Porque em alguns momentos, como por exemplo, quando ele curou aquele paralítico levado pelos amigos, temos lá no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo, ele disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, também para perdoar pecados, eu também te digo, toma o teu leito, levanta e anda. O Filho de Deus. Ali ele afirmou que era o Filho de Deus. E o Filho de Deus, como ele estava afirmando, só poderia ser o próprio Deus. Não poderia ser diferente. Como não lembrar ali de Pedro e dos discípulos em Mateus 16, naquela grande afirmação que sai da boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele dissesse, tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas Pedro não parou aí. E não parou porque foi Deus que colocou na boca de Pedro isso. Não foi pela perspicácia de Pedro ou por seu discernimento apurado. Não. Revelação que veio do próprio Deus pela boca de Pedro aos discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Se lembrarmos de algumas profecias, como por exemplo em Malaquias, no 3º capítulo, quando ele vai dizendo, olha, eu vou enviar o meu mensageiro. O meu mensageiro que vai adiante de vós. Aquele texto, no 3º capítulo, no 4º capítulo, falam também sobre João Batista. Mas depois, no começo do capítulo 3º, onde ele vai dizendo, olha, o anjo do Senhor, que está com A maiúsculo, a quem vós buscais, este irá até vós. E esse é o Senhor Jesus. Então ele veio, e assumiu essa forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, foi reconhecido como homem. Então nisso aqui, Paulo descreve a altura de onde Cristo desceu, da mais alta glória, lugar inacessível, lugar onde ninguém jamais chegou. Inclusive seres celestiais, como os serafins, não ousam olhar para o trono de Deus onde ele está, não ousam pisar no lugar onde está o trono de Deus. Estão sempre ali trabalhando com as suas asas voando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele era em tudo igual a Deus. Todavia, ele abriu mão de ser reconhecido e exaltado pelos homens por isso, e despido das suas prerrogativas divinas. Segunda coisa, Paulo também descreveu até onde Cristo desceu. Em vez de viver em igualdade com Deus, o Pai, a pessoa do Pai, ter todos os benefícios, ter todas as coisas que lhe seriam direito de direito a receber das suas criaturas, ele não fez. Tomou a forma de servo, o servo sofredor, o servo de Deus, e viveu assim entre os homens. João escreve de maneira sublime e maravilhosa no seu Evangelho, no 1º capítulo. E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, sendo achado na forma de homem, sendo reconhecido como verdadeiramente humano, ele não buscou sua própria glória. Algumas vezes ele afirmou isso no Evangelho de João: olha, eu não busco a glória que vem dos homens. Eu não quero essa glória aqui. Mas ele humilhou-se a si mesmo, vivendo na obediência de um servo até a crucificação. E o termo servo aí é o doulos, que é a mesma tradução para escravo. Escravo e servo tem o mesmo termo comum no grego, doulos. Cristo veio para ser servo. Ele agiu ali como um escravo, lavando os pés aos discípulos. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso é o que Paulo está enfatizando aqui. Vejam até onde o próprio Deus se colocou por nossa causa. Ser colocado numa cruz era para um maldito. Sim, maldito de Deus, todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio coloca isso. Aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. Mas Cristo foi para lá no meu lugar e no teu lugar. Alguns aqui talvez já tenham passado a experiência de ter algumas dores terríveis, passar por algum acidente, talvez terem o corpo todo quebrado, mas nunca passaram pela experiência de ir para uma cruz. A primeira instância de vergonha na cruz, ser levantado completamente despido, sem nenhuma roupa. Receber cravos nas mãos, aqui nas articulações, porque se ele tivesse recebido nas mãos, teria se rasgado facilmente. Mas na articulação há uma estrutura que pode resistir e segurar o corpo. Foi assim com os punhos, foi assim também com as articulações dos tornozelos, nos pés, que ele recebeu. E antes de chegar à cruz, ele foi escarnecido, foi zombado, foi chicoteado, recebeu e ouviu impropérios de soldados, dos religiosos, do próprio povo. Alguns chegaram a zombar fortemente. Salvou a tantos? Por que não salva a si mesmo? Desce da cruz e queremos em ti. E por último ainda disseram, enganados, quando ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Está clamando por Elias. Não sabiam eles que era o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Foi a esse ponto que Cristo desceu, por mim e por você. Nesse exemplo, dando um exemplo na verdade, melhor dizendo, quantos se colocariam no lugar, por exemplo, vocês que têm talvez suas grandes empresas, ou que têm um alto cargo em alguma instituição, ou vocês se colocariam no lugar daquele faxineiro, ou daquele que faz os serviços gerais, para servi-lo, ele talvez ficar no teu lugar alguma vez? Você se colocaria no lugar dele para sofrer alguma coisa, para beneficiá-lo ou para salvá-lo de algo? Cristo se colocou no meu lugar e no teu lugar. Lugar merecido para nós, mas para ele, completamente imerecido. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E na questão da obediência, é algo importante para nós. A obediência de Cristo também faz parte da obra redentora que nos favoreceu. Porque se ele tivesse desobedecido em alguma coisa, ele não poderia ser o perfeito Salvador e sumo sacerdote do seu povo. Mas ele foi obediente. A obediência de Cristo também faz parte da obra de redenção. Paulo continua. E depois de toda essa humilhação, de tudo que ele passou, Paulo descreve agora a altura a que Deus o elevou enquanto homem. Veja comigo o 9º versículo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O prefixo aqui indica uma exaltação superior a qualquer outra. O termo poderia ser uma super exaltação, uma hiper exaltação que ele recebeu de Deus. Deus colocou o selo de sua aprovação, sim, de sua aprovação sobre a genuína humildade
do seu santo servo era o Espírito que estava em Cristo, o Espírito de humildade, que serviu e que entregou a sua vida em resgate por muitos. Assim, a encarnação consistiu na humilhação voluntária de Cristo. Ele decidiu, ele escolheu, ele se submeteu, ele disse, eu vou, e ele foi até o fim, abrindo mão de suas prerrogativas divinas para servir a mim e servir a você com a sua própria vida. Por gente que não merecia absolutamente nada, por gente que não merecia um olhar da parte dele, merecia todo o desprezo, toda a ira, mas recebeu todo o amor, toda a graça e toda a misericórdia da parte de Deus. Mesmo sendo Deus, Cristo despiu-se de todas as suas prerrogativas divinas e fez-se homem. Cristo esvaziou-se a fim de manifestar ali a sua divindade inerente. Por quê? Porque só Deus poderia conquistar a salvação que o homem necessitava. Nenhum outro homem poderia fazer isso. Por isso o próprio Deus veio, se tornou carne, se tornou homem para salvar os homens. No Antigo Testamento, que profetiza a respeito de Cristo como o santo servo do Senhor, ele então veio e cumpriu cada uma daquelas profecias, como em Isaías 42, do primeiro versículo ao 6º, capítulo 50, versículos 4 ao 10, Isaías 52, a partir do 13, e entrando até o fim do capítulo 53, passagens maravilhosas, que falam sobre o santo servo, o sofredor. Um servo, segundo as Escrituras, é alguém que está sempre disponível, alguém que servia numa casa e que deveria estar pronto para o seu Senhor qualquer hora do dia ou da noite. Jesus Cristo, o servo de todos, é o padrão de sua igreja. Quando os discípulos disputavam entre eles para ver quem era o maior, o Senhor veio e disse, olha, os maiorais aí do império, eles escolhem os seus, e esses exercem domínio sobre eles, mas entre vós não é assim. Quem quiser ser o maior, seja este o que vos sirva. Ele estava falando a respeito dele mesmo, olha, eu sou o maior, eu vou servir vocês. E ele deu exemplo disso depois, no capítulo seguinte, que é o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, quando Tiago e João vão a ele e fazem um pedido ousado, diz, Senhor, no teu reino, deixa que se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. E o Senhor diz, olha, vocês vão poder beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram, sim, podemos. Olha, vocês até vão beber, de certa forma, o cálice. Vocês vão provar um pouco desse cálice. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda, isso não é comigo, é com o meu Pai. Ele diz, olha, vocês devem fazer assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veio para resgatar muitos. Se nós o seguimos, nós devemos então buscar a semelhança com Ele. Mesmo tantos anos antes, centenas de anos antes, praticamente 1000 anos antes, Davi, quando compôs o Salmo 17, teve isso posto no coração pelo Espírito Santo. Quando no final desse Salmo, Salmo 17, ele vai dizendo, olha, os homens aí se alegram com as suas riquezas, com os seus filhos, mas ele diz, eu me alegrarei no dia em que eu acordar a tua semelhança. Deus colocou isso no coração de Davi tantos anos antes. Então, Jesus Cristo, servo humilde e rei glorioso, em primeiro lugar ele assumiu, humilhou-se, assumindo a forma humana. Em segundo lugar, ele foi exaltado pelo Pai por cumprir a sua obra redentora. Cristo considerou o alvo de sua exaltação final, após a consumação da obra redentora, como algo que deveria ser alcançado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, os 3 primeiros versículos, ele fala um pouquinho sobre isso também. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele se humilhou, ele se entregou para morrer e sofrer em nosso lugar. Isso está em harmonia com Isaías 53, do versículo 12, quando ele diz, olha, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Cristo olhava para o alvo, para o final da sua obra redentora. E ele foi até o fim nisso. Por isso ele foi exaltado pelo Pai por cumprir sua obra
redentora. Deste modo, não sua divindade, mas a sua humanidade fora exaltada por Deus. Como homem, ele venceu, ele foi até o fim e venceu. Porque enquanto Deus, ele não teria mais no que ser exaltado, porque ele já era supremo e eterno desde sempre. Mas agora a natureza humana, essa sim, foi exaltada por Deus, o Pai. Jesus Cristo, o vitorioso, agora então é exaltado. Então, a exaltação foi da figura humana, da natureza humana. A ascensão de Cristo à glória é uma prévia da nossa exaltação. É a nossa volta para junto do Pai. Há um salmo que também fala um pouquinho sobre isso. Um salmo messiânico, que é o Salmo 47. Quando ali ele vai dizendo, subiu o Senhor por entre aplausos. Um salmo messiânico falando sobre a exaltação do Senhor Jesus, do servo sofredor. Essa é uma prévia da exaltação que eu e você teremos um dia também. Seremos elevados às alturas, os que estivermos vivos. Os que estiverem sepultados vão ressuscitar primeiro. E todos vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao dele. Esse é o caminho que ele nos deu a graça de traçar, de caminhar. E ele vai nos fazer chegar até lá. É ele quem vai fazer isso. Diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Alguns comentaristas concordemente dizem que Paulo não diz exatamente qual é esse nome, que nome é esse. Alguns dizem que é o nome Jesus. Mas nós sabemos que nas Escrituras, quando se fala do nome, isso está completamente atrelado à pessoa. Então, a pessoa de Jesus Cristo foi exaltada por Deus o Pai. Ele recebeu esse nome, que está acima de todo nome. Lembram quando Pedro fala em Atos 4? Olha, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Somente. Nenhum outro nome. Em nenhum outro há salvação. E quando Paulo fala na carta a Timóteo, diz: quem é o nosso intercessor? Aquele sim, Jesus Cristo, homem. Aquele que é o intermédio entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o vencedor. Ele recebeu as honras que lhe eram devidas. Embora não tenhamos visto, mas houve essa prévia no Salmo 47, ele foi recebido nos céus entre aplausos e honras pelos exércitos celestiais. Ele adentrou, sendo exaltado e glorificado por sua obra redentora, ali então feita para a glória do Pai. Com o nome recebido pelo Pai, que o apóstolo não diz qual é, ele então é exaltado acima de todas as criaturas, de todos os seres, de tudo. E recebeu um nome cheio de glória e de honra, dado pelo próprio Deus. Os exércitos celestiais já deram a sua glória ao Cristo ressurreto quando ascendeu. Mas vai chegar o dia em que toda criatura, todos os que estão acima no céu, embaixo na terra, debaixo da terra, vão se prostrar e vão dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E esse dia está chegando. Você está pronto para esse dia? Todos os seres que falam, os anjos e os homens, porque ele fala de toda a língua, os anjos fiéis e aqueles infiéis também que se rebelaram, que não guardaram seu estado natural inicial, se refere também a Satanás e seus demônios, os homens salvos e os homens condenados, todos vão se curvar diante de Jesus Cristo e dizer que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. E talvez nós vamos entoar aqueles cantos que estão em Apocalipse. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o poder, riqueza e honra e glória, porque foste morto e compraste para Deus o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eles confessarão para si mesmos, confessarão para todos, para que todos ouçam a soberania, a supremacia de Jesus Cristo.
estarão prostrados diante daquele que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. É isso que ele coloca aqui. Jesus Cristo, servo humilde e rei glorioso. Eu quero trazer então aqui algumas aplicações para mim, para a minha vida e para a tua vida. Em nível pessoal, se você crê no que foi lido aqui, no que está nas Escrituras, sobre a pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem, exaltado, glorificado, Senhor dos senhores, Rei dos reis, se você crê nisso que foi colocado aqui, então você concorda comigo que Ele merece toda a adoração, que Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória, da minha vida e da tua vida. Nós temos que cultivar a presença do Senhor Jesus na adoração. E adoração, falo tanto no sentido restrito, referindo ao culto público que temos aqui no dia de hoje, no dia do Senhor, que é o domingo, mas também adoração no sentido amplo, na nossa vida como um todo. Nossos pensamentos, nossos projetos, sonhos, aquilo que dizemos, tudo o que fazemos, deve render adoração àquele que morreu por nós, que se humilhou até a morte, morte de cruz. Adoração basicamente significa servir. E eu e você devemos servir aquele que é digno, aquele que merece toda a adoração. Porque nós fomos salvos para viver para Ele e não para nós mesmos. Nós não podemos viver para nós mesmos e dizer que somos filhos de Deus. Nada impede que sonhemos, que façamos projetos, sim, mas todos eles devem ser feitos visando a glória de Jesus Cristo, o servo humilde e rei glorioso. Eu quero te perguntar, como é que está a tua vida? Para quem você tem vivido? Você tem vivido para Ele ou tem vivido para você mesmo? Procura ver aí como é que são os teus dias, como é a tua rotina. O teu trabalho é para quê? O teu estudo é para quê? Esses teus sonhos são para quê? São para você gastar de maneira egoísta? Lembre-se que para nós não há opção. Devemos adorar a Jesus Cristo e adorá-lo com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Quando estivermos aqui nos cultos, devemos cantar com todo o nosso coração, seja hino, seja cântico, adorar com toda a força que há em nós, colocar para fora o louvor que está aqui dentro, que seja fruto de lábios que professam o nome de Jesus. Quando ouvimos a palavra, ouvir com atenção, com expectativa. Quando orarmos realmente procurando estar contritos, nos colocando diante dEle. Quando servirmos nos ministérios, servir com toda a nossa força. Colocar todos os recursos materiais e também intelectuais que Ele nos deu, para que Ele seja apontado, para que Ele seja louvado, glorificado e adorado. É assim que devemos fazer. Em nível familiar, como é que estamos enquanto família que pertence a Cristo, que foi salva por Ele? Como estamos tratando uns aos outros? Como estão os projetos familiares de crescimento em Cristo, de amadurecimento em Cristo? Em nível eclesiástico, o que nós fazemos aqui não é para nós. O que fazemos aqui não é para irmão A, B, C, não é para a família tal, família C. Quando estamos aqui não é simplesmente para os irmãos que estão nos bancos, mas fazemos para Ele. Tudo o que devemos fazer em nome dEle e para Ele. Como para Ele e não para os homens. Inclusive, aqui abrindo agora para a área da sociedade, quando estudarmos, devemos estudar visando a glória de Cristo, adorar a Cristo, trabalhar também como se estivéssemos trabalhando para Ele, servindo a Ele e não aos homens. E também se abre para os senhores, para os patrões. Exerçam essa função de senhores, de patrões, sabendo que vocês têm o Senhor acima nos céus. E vocês vão prestar contas de como vocês agem nos vossos estabelecimentos, sejam eles quaisquer que sejam. E no cumprimento da missão, o Senhor demonstrou que causar um verdadeiro impacto na vida dos outros é possível, sim, através do espírito de humildade, espírito genuíno de humildade.
e aquilo que transmitimos de Cristo às pessoas que convivem conosco e por onde quer que passamos. Isso caracteriza o verdadeiro valor das nossas vidas. Porque Paulo coloca na segunda carta aos Coríntios, 5º capítulo, versículos 14 e 15 ali. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tu tens vivido tua vida assim? Será que eu tenho vivido minha vida assim? A oferta da vida em serviço, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, nos liberta e nos desencadeia as virtudes que Ele legou para nós da cruz. Quanto mais tivermos do Senhor, menos teremos do velho homem. Mais cresceremos nele, a semelhança dele e para a glória dele. Meus irmãos, toda a nossa vida é dele, é para ser vivida para ele. Então, se você está vivendo aí, eu não sei se agora eu tenho que fazer isso primeiro para depois me empenhar. Não faça isso. Talvez você não tenha o amanhã. Talvez você não tenha a semana que vem, o mês que vem, ou não tenha o ano que vem. Comece a viver plenamente para ele agora. Não espere mais. Chega de adiar. Chega de colocar prazos para Deus. Acabe com isso e comece a viver para ele agora. Porque aquele que desceu de onde desceu e foi para onde foi, do mais alto céu até a maldita cruz, merece toda a minha vida, toda a tua vida prostrada e rendida a Ele e para a glória dele. Que Ele nos guie por sua glória assim, hoje e até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, te louvamos pela tua palavra maravilhosa. E te clamamos por graça e misericórdia que o Senhor nos capacite a cumpri-la, Senhor. Senhor, não há em nós a capacidade para isso. Não há em nós motivação para isso de nós mesmos. Precisamos que o teu Espírito nos dê do teu poder, do teu amor. Que o teu Espírito nos constranja, nos humilhe, nos quebrante, para que coloquemos essas coisas em prática, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de cada irmão e irmã, de cada criança, jovem, adulto, de cada família, de cada líder, de cada oficial dessa igreja, de cada um dos que estão aqui nesse momento, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Faz-nos ser os servos que temos que ser para teu louvor e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.